Fátima, antes de retomar, me permita contar uma pequena historinha aqui para a nossa audiência que ainda não conhece. Na verdade, a Fátima é o segundo governo de esquerda da história do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, por 3 dias, em novembro de 1935, foi governado pela esquerda. Houve uma insurreição no país, a chamada Rebelião Militar de 35, liderada por Luiz Carlos Prestes, pela Aliança Nacional Libertadora. Os levantes foram no Rio de Janeiro e em Pernambuco. Nessas duas cidades, fracassou. No Rio Grande do Norte, se instalou um governo popular revolucionário liderado por um sapateiro que durou de 23 de novembro de 1935 até o dia 26 de novembro. Né? Durou 3 dias o governo revolucionário do Rio Grande do Norte. Então, o Rio Grande do Norte tem uma larga tradição, além do que figuras públicas de esquerda muito conhecidas, entre eles um dos mais importantes quadros do Partido Comunista Brasileiro, desaparecido, que é o Luiz Inácio Maranhão. Exatamente. Luiz Inácio Maranhão. Queria aqui deixar essa lembrança. Fátima, muitos analistas consideram que a força do PT no Nordeste tem sua origem nos governos Lula e Dilma, nos programas sociais das administrações desses dois presidentes. 6 anos após o golpe que impôs o governo Temer e levou à eleição de Bolsonaro, você acha que o passado ainda é o que faz a cabeça dos nordestinos e por isso Lula tem uma votação tão esmagadora, ou há outras razões para o Nordeste ser vermelho? Breno, o passado faz uma diferença muito grande e pesa muito. Sabe por quê? Porque o presente que o Nordeste está vendo é um presente de tragédia do ponto de vista social. É isso, entendeu? Veja, vamos pegar aqui o tema da educação. Nós falávamos aqui agora há pouco. Né? O presidente Lula passou para a história como o presidente que mais promoveu a inclusão social nesse campo, né? Com novas universidades, com novos campos universitários, a expansão das escolas técnicas, ProUni, lei de cotas. O que você está vendo hoje? Você está vendo hoje retrocessos e mais retrocessos. Não só os programas que foram desmobilizados, como a criação de novas escolas técnicas, de mais universidades, não só isso. As que restaram, as que sobreviveram, estão ameaçadas, né, do seu funcionamento, no que diz respeito a fazer como outro, a verba de custeio. Nós não estamos falando aqui de investimento, nós estamos falando exatamente do quê? De custeio, de funcionamento. Eu estava vendo aqui agora há pouco, o reitor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqui, aflito com mais esse corte que eles anunciaram ontem, são 32 milhões a menos aqui para o custeio da universidade. E eles já alertando a sociedade aqui, de repente, se isso não for revisto, a universidade não tem condições de assegurar o seu funcionamento até o final do ano. Não é só a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é a realidade das universidades pelo país afora. Vamos, por exemplo, para a questão do campo. O pequeno agricultor foi abandonado, né? As políticas públicas que nós implementamos naquela época, 1 milhão de cisternas, os programas de aquisição da compra de alimentos, essa foi uma área também duramente afetada, começando pelo desmonte que eles fizeram, com extinção de ministérios, né, das estruturas que o Estado brasileiro tinha, né, para promover as políticas exatamente para essa área, o apoio à agricultura familiar. Hoje o que a gente vê é exatamente um completo abandono. Depois, quando você vai para a situação em si, né, que é o emprego, Lula passou para a história como o presidente que conseguiu chegar a 22 milhões de empregos, a política de valorização exatamente do salário mínimo, né? Então, assim, o passado, Breno, ele é o que decide, né, essa posição do povo nordestino de se manter
firme na resistência, firme na luta, porque uma coisa foi o passado de paz, de democracia, de emprego, de valorização do salário mínimo, de investimentos na educação, de inclusão social, que o Brasil e que o Nordeste teve. Outra coisa é o presente hoje, de tragédia do ponto de vista social, de fome, de miséria, né? Veja, deixa eu lhe dizer uma coisa, é nesse contexto tão adverso que, inclusive, os governos do Nordeste têm se destacado. Eu vou dar aqui um exemplo aqui a você. Por exemplo, mesmo com toda essa epidemia da fome em nosso país, motivada por esse desgoverno que aí está, o Rio Grande do Norte tem o maior percentual da população em segurança alimentar. 51,2% do Nordeste, e é o quarto do país. Aí você podia perguntar, mas como é que vocês conseguiram isso? Conseguimos por conta das medidas que nós temos adotado aqui, em contramão do que faz o Plano Federal. Por exemplo, a agricultura familiar. Aqui eu sancionei uma lei, no início do nosso governo, chamada Programa Estadual de Compras Governamentais. O que é isso? É uma lei que diz que, no mínimo, 30%, que se inspirava na política pública do nosso governo, na época do Lula, que, no mínimo, 30% das compras que o governo realiza tem que ser oriunda da agricultura familiar ou da economia solidária. Só que aqui nós fomos muito além, Breno. Nós não estamos comprando apenas 30%. Estamos aumentando esse percentual, levando, por exemplo, um alimento saudável para os nossos estudantes através da merenda escolar. Aqui nós inovamos porque nós temos aqui uma rede de 57 restaurantes populares e é o único estado do Brasil, Breno, que cobra R$ 1 apenas por refeição. E esses restaurantes são mantidos exclusivamente com recursos próprios, com recursos do governo do estado, uma rede de 57. Olha o que é que nós estamos fazendo. Nós estamos adquirindo produtos da agricultura familiar para colocar nos restaurantes populares, certo? Outra coisa, nós estamos também trazendo a agricultura familiar para o SUS. Nós não temos que adquirir os produtos alimentícios, então nós estamos trazendo também a agricultura familiar para o SUS e para o sistema prisional, Breno. Porque tem lá, o Estado tem que garantir, claro, a alimentação, né, das pessoas privadas de liberdade. Então, esse programa estadual de compras governamentais, ele hoje, inclusive, é referência para o Nordeste. Eu, inclusive, coordeno a Câmara Técnica desse programa no âmbito do Fórum dos Governadores do Nordeste. Então, isso é uma política que tem contribuído, repito, para que o Rio Grande do Norte, em meio a essa conjuntura tão adversa, né, de fome, de miséria, a gente seja o estado que tenha o melhor índice de segurança alimentar no Nordeste e o quarto no país. Agora, é evidente que, sem desconsiderar os 33 milhões de pessoas que façam fome no Brasil e sem desconsiderar que aqui no Rio Grande do Norte nós temos uma fila de mais de 43 mil pessoas esperando, né, inclusive pelo Bolsa Família, pelo auxílio, exatamente Brasil. Então, né, Breno, eu penso que é muito consolidado, né, a comparação. É muito consolidada, assim, a imagem que o povo do Nordeste tem dos governos do PT, especialmente de Lula. Por que é muito consolidado isso? Porque isso não é fantasia, é realidade. A realidade que a gente viu dentro da nossa própria casa, na cidade onde a gente vive, no sítio onde a gente mora. Ou seja, a gente viu que a vida melhorou, tá entendendo? Quando o Lula... Fátima, isso vale, perdoa te interromper, isso vale mesmo para os mais jovens que não viveram sendo adultos os governos Lula e Dilma? Por exemplo, quem hoje tem 25 anos de idade, tinha 5 anos de idade quando o Lula foi eleito e tinha 15 quando o Lula deixou de governar e tinha 18, 19 quando a Dilma foi derrubada. Isso vale para os mais jovens, essa comparação também?
Eu acho que vale, porque essas informações para os mais jovens, elas chegam via essa geração dos jovens que tiveram acesso às escolas técnicas e às universidades, sabe, Breno? Eu acho que aí tem um campo de diálogo, né, muito forte, muito forte. Eu vejo isso claramente. Se você olhar a expansão das escolas técnicas, nós já comemoramos mais de 10 anos de expansão dessas escolas técnicas. Então, você tem aí uma geração, tá entendendo? De jovens que tiveram a oportunidade de se preparar para a vida, para o mundo do trabalho, tendo acesso exatamente a essas políticas exitosas de inclusão social na educação, e eu penso que esse é um campo que dialoga, tá entendendo, exatamente com essa juventude. Eu vejo assim, sabe? Entendi. Acho que se dialoga muito com essa juventude.